Bom dia, gente, tudo bem? De novo, meu áudio saiu com problema. Eu acho que é meu microfone novo, mas eu vou explicar para vocês o que que a gente vai cozinhar hoje. Hoje nós vamos fazer aquela melza que eu apresentei nas redes sociais e deu aquela polêmica da cebola, vai cebola, não vai cebola. E assim, o que que é a melza? Eu vou mostrar para vocês é o baço, né? O baço do boi. Olha, tô mostrando, olha, bem grandona. Aqui não é muito conhecida, muita gente não conhece, vai achar estranho fazer um baço, nossa, que coisa ruim. Não, gente, é muito bom. Eu acredito que os nordestinos com certeza conhecem como passarinha. E porque eu já comi numa praia do Recife, eu comi essa passarinha, eles fazem assada, diferente da maneira como eu tô acostumada a fazer, tá? E assim, gente, muitas receitas vocês vão encontrar, principalmente em sites italianos, como Milza, e é diferente, mais ou menos a mesma maneira de fazer, mas tempero diferente. Eles usam muitas ervas, coisa que eu não gosto muito, não gosto de misturar, não gosto de ervas finas, eu não gosto. E a minha mãe, eu vou fazer exatamente assim, eu tô sendo fiel a culinária da minha família, a culinária da minha mãe, da minha avó. Então, às vezes pode dar alguma diferença das receitas que vocês conhecem, tá? Então, bora lá para os ingredientes. O que que a gente vai usar? A Melza vai usar cebola, cebola picada, que eu já deixei picada porque eu tenho maior dificuldade com a cebola, eu choro mesmo. Então, já estava picadinha. Aí a gente vai usar alho também picado, tá? Bastante alho, que é o que dá o gostinho. A hortelã, a minha, tô falando aí que ela está meio desmilinguida, porque já tá há alguns dias que fazia tempo que eu tava querendo gravar. Vou usar louro, que é o louro que dá um saborzinho bom, não muito, tá? Mas um pouquinho para dar sabor. E aí eu coloco num vidro, aí o vidro já esterilizado, limpinho, vocês podem limpar com álcool e tal. Não vai durar tanto tempo em conserva, mas a gente deixa alguns dias antes de usar. Então eu coloco toda a melza, eu vou mostrar direitinho no vidro, e aí eu cubro com azeite e vinagre, né? E sal, e aí a gente vai conservar assim na geladeira. Eu já coloquei uma água para ferver, porque aí eu vou ferver a melza primeiro. Então, primeiro a gente coloca água. Quando a água estiver fervendo, a gente coloca a melza para cozinhar. E aí eu tô colocando todo esse pedaço de uma vez na água fervente. Olha como ela fica. E assim, ela leva praticamente uma hora, até um pouco mais, dependendo do tamanho. Ó, aí ela já estava uns 30, 40 minutos e ainda tá soltando sangue. E eu gosto de deixá-la bem cozidinha. Deixa ela bem cozidinha, porque apesar de que a gente vai fritar, né? Mas é bom que não fique sangue. Então, pode deixar cozinhar bastante até que não solte mais esse sanguinho. Então, aí ela tá cozinhando. A minha levou mais ou menos 1h20 para terminar de cozinhar. Gente, enquanto a Melza ainda está cozinhando, eu vou preparar o recheio, tá? Então a gente vai fazer o recheio dela com a cebola, que eu já tenho picada, né? Então eu vou colocar quantidade, eu não vou passar a quantidade certinha para vocês, porque vai depender muito do tamanho da peça, tá? Então eu piquei duas cebolas grandes, mas eu acabei usando 1,5 mais ou menos. Uma colher bem cheiona de alho picado, que o alho que dá um sabor bom. A cebola faz a base, né? E o alho dá um sabor gostoso. Que mais? Uma pimenta dedo de moça, né? Eu costumo falar pimenta vermelha, que aqui em casa a gente costuma pimenta vermelha a dedo de moça. Então eu pico a pimenta, eu coloquei essa pimenta minha era muito grande, então eu piquei meia pimenta mais ou menos e piquei bastante, deixei bem pequenininho. Se vocês não gostam muito de pimenta, não coloca, mas essa é a receita original da minha casa. Então eu piquei bastante a pimenta. Evitando pôr muito a mão nela, né? Porque depois, queira ou não, a gente põe a mão na boca, a gente põe a mão no rosto e acaba se queimando um pouquinho. Então, eu piquei bastante pimenta e aí eu misturei naquela cebola que a gente vai
Como a cebola é a base, a gente vai fazer o tempero dela. Aí eu peguei uns galinhos de hortelã e assim, não, eu faço não com tanta, não é um maço de hortelã, não é uma mãozinha de hortelã. A gente pica ou então até a gente rasga. A hortelã não tem necessidade de você picar tão pequenininha. Então a gente pica, tira o cabinho, fica só com as folhas, né? Coloca só as folhas e aí a gente vai fazer essa mistura. Aí descarta o talinho, rasga algumas, tá? Não precisa picar demais. E aí coloca ali naquele. É a hortelã que dá um sabor especial junto com o louro. E é esse o sabor que eu me lembro, por isso que eu falo que vai cebola assim na melsa que a minha mãe fazia, porque eu tenho como é que eu posso dizer, uma memória gustativa. Meu paladar é bom, então eu consigo lembrar o que eu comi. E toda vez que eu como alguma coisa diferente, eu sinto aquele sabor de todos os ingredientes, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Aí eu coloquei o louro também, não coloquei muito louro no tempero, porque o louro, se você vai, ele costuma ser colocado só para dar o sabor. Você mastigar o louro não é muito agradável, pelo menos eu não gosto. Então eu coloquei só uns pedacinhos, porque depois eu vou colocar algumas folhinhas para enfeitar e dar o sabor no pote, tá? Então, ó, tá tudo mexidinho, já tá o meu temperinho prontinho. E é isso que vai rechear a nossa melsa. Agora é só esperar ela acabar de cozinhar pra gente cortar, fritar e rechear. E aí vocês vão vendo tudo direitinho. Tempera essa misturinha com um pouquinho de sal, azeite e vinagre. Não muito, mas tempera para que ela pegue gosto também. Então aí eu tô pondo um pouquinho de azeite, lembrando que a cebola já tinha, porque eu guardei a cebola já picada, então eu coloquei ela no azeite, então eu pus bem pouquinho, e aí eu tô colocando um pouquinho do vinagre, e aí agora sim, tá prontinho. Olha, gente, já tirei a melza, ó. Eu dei uma cortadinha pra ver, ó. Tá vendo? Ela fica assim, marronzinho, ó. Não tem sangue, tá? Então agora eu vou cortar em pedaços. Não sei se dá pra ver daí, eu corto e mostro. Tá quente ainda, ó. Eu corto em pedacinhos assim, ó. Desse jeitinho. No sentido do comprimento dela. Peraí que ela tá quente. Não dá pra eu pegar. Ah, deixa eu mostrar assim. Assim, tá vendo? Então eu corto assim, ó, tá? Então eu corto pedacinhos de mais ou menos 2 dedos. Então a gente mede, vem cá e corta mais ou menos 2 dedinhos dela, ó, tá vendo? Então eu vou cortar todas assim, aí eu espero ela esfriar um pouquinho, tá? Mesmo porque para ela perder um pouquinho da água, né? Pra escorrer um pouquinho, ficar um pouquinho mais seca, pra gente poder fritar. E aí a gente vai pra parte da fritura, tá? Olha, gente, já secou um pouquinho, então agora a gente vai começar a fritar. Sempre pelo lado
assim, da carninha, tá? E essas pelinhas, quando a gente vê, dá uma tirada também, ó. Antes de fritar, ó, é pouquinho. Então vamos lá, óleo quente e tomando cuidado, porque ele dá umas estouradas, tá? Então a gente coloca algumas aqui, ó, pra fritar. Não precisa ser aquela fritura de deixar muito torradinho, nada disso, só uma fritadinha mesmo. Mas também não deixar cru, porque cru não tá, né? Já tá cozido. Então agora a gente vai deixar fritar e eu vou mostrando o ponto. Olha aí, gente. É uma fritadinha, tá? Lembrando que eu sempre coloco um escorredor aqui para escorrer o óleo. Eu não coloco papel nem nada, só o escorredor, tá? E agora ela começou a estourar bastante. Eu queria mostrar estourando, por isso que eu liguei já, mas não mostrei. Então toma cuidado porque ela estoura. Ó. Aí a gente tira, deixa escorrendo lá. Ó, tá vendo? Ela tá molinha, não é que ela fica dura. Deixa escorrendo e coloca as outras. Vou colocar deitadinho. Ela já tá cozidinha, só pra dar um gosto a mais. Ó, vamos deixar fritar. E aí depois eu mostro recheio. Ó, tá vendo? Tá estourando, então tem que tomar cuidado. Pronto, agora vamos rechear. Eu vou mostrar pra vocês, eu acho que daqui vocês estão vendo. A gente pega, ó, tá mais friazinha. A gente corta aqui, ó, nesta parte, ó, do meio, onde é mais carnudinha. Eu abro, não até o outro lado, tá? Só aqui, faço assim, ó, tá? Aí eu vou botar um pouquinho de sal aqui, porque vocês viram que eu cozinhei sem sal e eu não usei sal para temperar. Então eu ponho só um pouquinho do sal aqui dentro, ó, um tiquinho de sal. Aí eu venho com o nosso recheio, ó, tá vendo? E eu coloco ele aqui dentro, assim, ó, tá? Coloco o máximo que eu conseguir. Não tem importância que ele vai ficar um pouquinho pra fora, ó. Coloca aqui, ó, o máximo que eu conseguir. E aí eu recheio todas e aí eu vou colocando dentro do nosso vidro, que por sinal está de suporte para minha câmera. Então eu vou rechear todos e aí eu venho mostrar para vocês, eu vou fazer mais um para vocês verem. Ele ainda tá meio quentinho, ó. Eu fritei ele assim, né? Aí, ó, cortei ele aqui, aí eu corto ele aqui, a parte que não tem pelinha. Então, é a parte do meio. Então, eu vou com uma faquinha, vou quase até o fim, mas não chego no final. Aí eu abro, fica uma abertura assim, venho com o meu salzinho, coloco um bocadinho de sal aqui, abro a boquinha dele, venho com o meu recheio e coloco aqui, ó. Bastante pimentinha e hortelã. Assim, ela fica assim recheada, tá? Agora eu vou fazer todas bonitinhas e eu mostro. Olha, gente, todas elas recheadas, tá? Agora a gente vai colocar no vidro, um vidro limpinho, esterilizado, passa álcool, deixa bem limpinho, vai ficar na geladeira, não vai durar tanto. Mas é bom sempre um vidro limpinho. E agora a gente vai colocando assim, ó. Mesmo que depois o recheio caia, não tem problema, ele vai ficar curtindo aí, não tem erro, tá? Então a gente distribui bem no vidro. Pode pôr em Tupperware, onde quiser. Eu coloco num vidro porque aí eu vou virando, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, porque eu não encho totalmente de azeite, senão aqui vão 2 vidros de azeite. Então a gente vai virando mesmo, porque depois fica tudo aí, né? Aqui vão caber todos. Recheadinho, bonitinho. Tem até um pequenininho, ó. Até sobrou espaço. Aí assim, agora a gente completa com um pouco
de vinagre e azeite, bastante azeite. Vinagre é só um pouquinho para dar o gosto. Eu faço o quê? Como sobrou um pouquinho de recheio, isso eu não lembro, nunca vi minha mãe fazer, minha avó fazer, colocar esse tempero aqui dentro. Mas como sobrou, não é muito, é um pouquinho, ó. Eu fico com pena, e como ele dá um sabor tão gostoso, eu coloco aqui, mas não tem necessidade, tá? Então nem vou colocar agora. Só vou mostrar pra vocês que agora eu coloco um pouco de louro, uma folhinha só ou duas, pra ela dar o gostinho característico, que é que da primeira vez que eu fiz, eu não sabia o que era que estava faltando. Tava faltando alguma coisa, eu não sabia o que era, e era o louro. Aí eu fiz de novo, eu falei, vou testar o louro e realmente ficou muito bom. Então agora eu ponho isso, tá? Um pouquinho mais de sal, não muito, só um pouco, porque eu só pus dentro, mas já pus, né? Então agora o que que eu faço? Agora eu venho com azeite, o azeite que vocês preferirem, eu gosto do Bom Dia e não tinha, eu usei esse mesmo. Eu cubro pelo menos até a metade de azeite, tá? Então vai praticamente nessa quantidade vai uma garrafinha. Então eu ponho até praticamente a metade. Coloco, eu vou colocar, vocês não precisam colocar porque realmente não vai. Aqui eu ponho assim nas lateraisinhas esse recheio que sobrou e eu não vou jogar fora. Ó, aqui eu tenho celular, eu tenho recheio, tudo que eu pus lá dentro. Então, mal não faz e ruim não vai ficar, pode ficar certo. Continuo com azeite. Ó, vai bastante, bastante mesmo. Pelo menos até a metade, tá? Eu não vou pôr até em cima, não é que nem o tomate seco que ele estraga se você não deixar coberto de azeite. Esse aqui não, tá? O tomate é que tem que estar totalmente coberto de azeite. Mas eu ponho praticamente a garrafa toda. Tá? Depois eu ponho mais pra vocês. E aí eu venho com vinagre, eu ponho o branco pra não ficar a cor aí diferente, mas tanto faz, vinagre de vinho. Aí eu coloco, gente, eu não sei se eu vou medir, mas não é muito, tá? É tipo assim, vai, se eu vou colocar um pote inteiro um vidro inteiro de azeite, eu coloco meia xícara ou até menos de vinagre. O vinagre é como você tempera uma salada, ó. Acabou, nem isso, é um quarto de xícara, tá? É só pra dar um gostinho mesmo. Porque só no azeite ele fica forte. Se você puser um pouquinho de vinagre, fica bom. Tá? Faz conta que eu pus tudo que eu quero mostrar, senão eu vou ficar aqui até amanhã, depois eu ponho. Aí eu guardo tampado, certo? Como eu vou usar, a gente come primeiro os de cima, porque a menos que você ponha até bastante gente que coma tudo, isso a gente vai comendo aos poucos. Então, o que que eu faço? Bem tampado, eu viro aqui, ó, tá? E guardo nos primeiros dias assim, certo? E depois a gente vai virando. Por quê? Porque aí o tempero todo fica nos primeiros que você vai comer. E aí os outros depois, quando já tiver todo coberto, não precisa. Isso evita de você colocar até a boca de azeite, tá? Que não tem necessidade, porque você não vai comer esse azeite depois. Come um pouquinho, mas não tanto, tá? Então, ó, tá aqui a nossa receitinha de mel. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, gente, não tenha preconceito, tá? A gente tem que experimentar. Fui olhar de novo, você tá de microfone. A gente tem que experimentar. Tem coisas que tudo bem, eu não como, mas garanto pra vocês, ó, isso aqui é uma delícia, fica muito bom e eu sugiro que vocês façam. Não é tão difícil de fazer não, tá? Então um beijo pra vocês, até a próxima. Ah, e não esqueçam, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Um beijo, até a próxima.